no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 10 até o final deste capítulo. Se você não dispõe de um exemplar da Bíblia, você poderá acompanhar no telão. 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10. Diz assim, meus queridos irmãos: levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos póstigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me o trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Somente até aí os irmãos podem sentar. Eu sei que nós temos algumas pessoas que nos visitam nessa noite de quarta-feira, e é preciso então que a gente diga, principalmente a estas, que nós estamos aqui há mais de talvez 3 meses, se a minha memória não me falha, que nós iniciamos uma jornada de reflexão, de compreensão, de entendimento e de discernimento da história de um dos mais importantes homens que a Bíblia registra a sua narrativa, que é o rei Davi. E nesse nosso percurso, já deve ter ficado claro para aqueles que aqui têm estado às quartas-feiras, ou até aqueles que acessam os vídeos das mensagens que são disponibilizadas, que o nosso objetivo aqui não é um objetivo histórico, a fim de que a gente fique repassando a história, porque isso você pode fazer na sua casa. É só você abrir no livro que nós lemos, 1 Samuel, ou você comprar um bom livro de biografia de personagens bíblicos, e você vai conhecer toda a história. Na verdade, desde o primeiro momento, eu disse aos meus irmãos que o objetivo era a fim de que nós lêssemos a Escritura a partir da única referência que nos seja possível lê-la, que é a referência de Jesus. Portanto, ler a Bíblia a partir de Jesus é enxergar aquilo que está dito, aquilo que está praticado e que tem em Jesus a sua validação e, portanto, a sua aplicação contemporânea,
e também ver aquilo que é dito e aquilo que é praticado e que não tem a validação em Jesus, porque o estágio da compreensão humana ainda era limitado, posto que a vontade de Deus, ela foi sendo revelada de forma progressiva. Mas nós sabemos que aqueles que receberam essa revelação, eles receberam essa revelação a partir dos seus conceitos, dos seus pressupostos, do seu ambiente cultural, dos costumes sociais, e que em Jesus, essa revelação de Deus, ela se plenifica. De modo que em Jesus está dito tudo o que nós precisamos saber sobre Deus e sobre a vida. É por isso que a gente já viu aqui ocasiões em que, por exemplo, nós não devemos jamais absorver como uma esponja o espírito, por exemplo, de muitos da Idade Antiga que matavam outros a fio da espada, e para eles era a coisa mais normal do mundo. E a gente sabe que em Jesus não se prevalece o espírito de ódio, de angústia, de revanchismo, de vingança, porque em Jesus Ele nos ensina a amarmos os nossos inimigos. E quando uma única vez só, um dos seus discípulos sacou a espada para arrancar a cabeça do soldado, assim como Davi fez com Golias, a palavra de Jesus foi: embainha a tua espada, posto que aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Então eu estou lhe dizendo essas coisas para que a gente não esqueça qual seja a nossa percepção da história. Agora, nós temos acompanhado essa trajetória de Davi, e eu nem posso fazer aqui uma revisão desde o início, porque senão a gente não sai dela. Mas para não ficar muito distante, quarta-feira passada nós iniciamos com as implicações da vitória de Davi sobre Golias. E naquela ocasião, a gente começou a mostrar como a vida de Davi foi alterada, como o curso da vida de Davi foi radical e profundamente mudado. Depois a gente então viu que esta alteração trouxe a reboque uma sequência de experiências que nós denominamos de experiências de perdas. Por isso que eu fiz uma pergunta quarta-feira passada. E a pergunta foi: você sabe lidar com as perdas? Lembra disso? Mas eu também disse: e prosseguir com fé? Porque perdas todos temos. A questão é como é que eu reajo, como é que eu processo e como é que eu me posiciono com as perdas inevitáveis da existência. No caso de Davi, por exemplo, nós vimos aqui que aquele olhar suspeito de Saul, o olhar de quem enxergava em Davi uma ameaça, sim, porque Davi estava sendo cantado pela boca do povo, porque as mulheres de Israel estavam derretidas pelo guerreiro que venceu os seus 10 milhares, como a gente leu aqui. Porque os soldados de Israel olhavam para Davi e serviam com um bom coração, e não sob o constrangimento do medo. Por isso que se diz que ele, Davi, era bem-quisto de todo o povo. Todavia, conquanto Davi já tivesse sido ungido rei,
e, portanto, já era, por assim dizer, um rei de direito. Ele ainda não era de fato, porque o rei de fato era Saul. E Saul era este homem que, conforme nós já vimos aqui, era um homem de uma alma perturbada. Era um homem que se dizia que sobre ele havia um espírito de tormento. Por isso que Davi tocava harpa, para que Saul se acalmasse nas suas crises de alterações de humor. Mas não demorou muito e Saul, invejoso, maledicente, inseguro, começasse a olhar para Davi como sendo uma ameaça. Por isso que, não aguentando, num desses dias que Davi tocava a harpa, ele pegou a lança e tentou cravar Davi na parede, pelo que ele se desviou da lança e fugiu. E a partir daí, nasce em Saul esse desejo de morte, essa vontade de matar Davi, essa postura anti-evangelho que quer fazer a existência do outro ser aniquilada. E Saul então começa a usar dos mais diferentes artifícios para prejudicar Davi. Por isso que nós falamos que em Davi a gente aprende a lidar com perdas. Porque Davi foi perdendo um monte de coisa. A primeira coisa que ele perdeu foi o seu posto de comandante geral do exército. Porque num primeiro momento, quando Davi sai do desafio de Golias com a vitória, Saul celebra, e Saul o põe sobre chefe de todo o seu exército. Mas bastou Davi cair na graça do exército, que o enciumado Saul rebaixa-o de posição, e ele deixa de ser chefe de todo o exército, e conforme nós lemos, e não vamos repetir, passa a ser chefe de 1000. Você veja que é uma perda considerável. Mas o que é mais interessante é que mesmo Davi sendo rebaixado, o que se diz é que Deus estava com ele. E ele entrava e saía, e não perdia uma, e ganhava todas, e aquele exércitozinho de 1000 passou a ser desejado por todos os soldados, porque todo mundo queria ser liderado por Davi. E isso só fez aumentar a zanga e a ciumeira de Saul, pelo que ele começou a bolar aqueles planos malignos, aquelas estratégias diabólicas, e ele disse: eu não vou sujar a minha mão de sangue, mas eu tenho que achar estratégias para que este Davi seja assassinado. E o que faz Saul, perverso como ele era, e eu não estou pintando nenhum quadro que não seja este, que está registrado nas páginas de 1 Samuel, você pode ler para você não achar que eu estou querendo aqui queimar o filme de Saul, não estou até sendo generoso. Mas ele diz assim: bom, eu vou fazer uma proposta a Davi, e vou mandar mensageiros perguntar se ele não quer ser genro do rei. Ele era tão perverso que ele não tinha nenhum tipo de pudicismo. Ele não tinha pudores para usar as próprias filhas como moedas do seu plano diabólico. E havia uma filhinha dele, com um nominho bem esquisitinho, chamado de Merabe, a mais velha. E ele então disse: olha, eu darei Merabe como tua esposa, mas tu tens que ir à guerra contra os filisteus.
E enquanto Davi foi à guerra contra os filisteus, o Saul ficou só assim, ó. Tomara que morra, tomara que morra, tomara que morra. Como às vezes a gente faz, sem dizer, volta do serrote. Mas a gente tem dessas coisas não verbalizadas, fica lá dentro da gente. Mas muitas vezes nós somos tomados por desejos de morte. Existem alguns casamentos que a situação é tão crítica, que tem gente orando pela viuvez. Você está pensando que não é? Não, é. Tem. Só que Davi foi, venceu, teve sucesso e voltou dizendo, cadê a bichinha? E Saul disse, não, eu não vou dar não. E deu Merabe a outro indivíduo. E Davi ficou a ver navios. Aí depois ele disse, alguém disse, Saul, a tua filha chamada Mical ama Davi de todo o coração. Você lembra que quarta passada eu fiz uma viagem falando um pouco sobre o que é o casamento, essas culturas, eu não vou voltar nisso, apenas para lembrar você. E Saul disse, é mesmo? Mical ama Davi? Aí a mente perversa já disse logo, então eu vou usar ela. E manda mensageiros como que pedindo desculpas. Davi, considera, tu vai ser genro do rei. Dessa vez é sério, é verdade. Agora tu tens que trazer 100 prepúcios de filisteus aqui. Ele trouxe 200. E dessa vez ele deu Mical. Mas ele deu Mical assim, ela lhe será por laço. Um casamento abençoado, né? Tome, e é através dela que eu enredarei Davi. E o que se diz é que Davi vai para casa. E durante aquela madrugada, lembram disso? Os homens de Saul cercam a casa de Mical. Era como se Saul dissesse, eu vou matá-lo ao amanhecer da lua de mel. E Davi soube disso. Porque a própria Mical lhe disse. E em função disso é que a gente leu aqui quarta passada, que foi nessa aflição que Davi escreveu um salmo extraordinário. A gente leu ele aqui. Mical bola um plano, pega um ídolo que ela possuía, uma imagem de um deus pagão, deita na cama, enrola de cobertor, pega pele de cabras, faz como se fosse a cabeça, os mensageiros de Saul chegam e ela diz, Davi está acamado, está enfermo. Pelo que eles voltam dizendo, traz Davi nem que seja na cama. Quando eles retornam, Mical já tem bolado um plano, e o plano faz com que Davi saia fugitivo pela janela. E quando os servos de Saul chegam e descobrem toda a farsa, e o próprio Saul indaga a sua filha, ela joga aquela história de que ele me ameaçou, se eu não o deixasse ir, ele me mataria. E este casamento de Davi transformou-se numa verdadeira tragédia grega. Eu até disse que mais na frente, a própria Mical será dada em casamento a outro homem. Esse é o nível da tragédia. A gente vai ver lá na frente que Davi depois retoma Mical para si. Mas aí você segura, porque já vai ser uma mulher amargurada, ferida, machucada, e vai ter coisas interessantíssimas sobre como o tempo e as experiências podem amargurar uma mulher. Mas não é isso hoje. De modo que a cena final de quarta passada é essa: Davi fugindo literalmente sem
rumo. Por isso que hoje à noite eu pensei em algo para lhe dizer, olhando essa nova etapa de Davi, agora já como um fugitivo oficial, um homem que fugiu sem rumo. Para quem está acompanhando conosco desde o iniciozinho, você consegue lembrar como é que a gente começou essa história? Consegue lembrar? Do bichinho lá nos campos, cuidando das ovelhas, tranquilo, em paz, vendo o dia amanhecer, vendo o sol se pôr, protegendo cada ovelhinha, certamente chamando cada um pelo nome. Porque só alguém com esse coração de pastor é que poderia escrever o salmo que diz: o Senhor é o meu pastor. Porque ele transfere para Deus o trato que ele mesmo, como pastor, dava às ovelhas. E como num belo dia, sem ele pedir, sem ele querer, sem ele desejar, chega alguém dizendo: Davi, vem que teu pai te chama. E ele chega lá e encontra todos os seus irmãos e um velho barbudo que sabia-se ser o profeta Samuel, que prontamente manda ele se ajoelhar e derrama um azeite e diz: a partir de agora tu és ungido rei de Israel. E como sem querer, sem pedir, Davi é injetado numa história cheia de dificuldades, privações e dores. Porque Deus disse: este homem é um homem que o meu coração se agrada. E que mais tarde, na pregação, o apóstolo Paulo dirá essa expressão que ficou conhecida sobre Davi: um homem segundo o coração de Deus. E homens segundo o coração de Deus também passam perrengues, provações e podem na vida ficar sem rumo. Olhe bem para mim. Você já se sentiu sem rumo alguma vez na vida? De você dizer assim: para que banda eu me viro? E agora? E agora? E agora? Para onde eu vou? Eu não estou falando necessariamente da experiência daquele cachorro que cai da mudança, não. Eu estou falando de dimensões que não são geográficas, mas que são as dimensões da alma. Tem gente que ao final de um casamento desestruturado, se sentem assim: para onde eu vou? Tem outros que diante de uma morte de um ser amado, também se sentem assim: para onde eu vou? Tem outros que depois de serem traídos, de terem suas expectativas frustradas, se sentem assim. Eu não estou falando nada que não seja parte integral da nossa experiência humana. Mas o que hoje eu quero lhe dizer, e não sei se o tempo vai ser possível, é que você pode ficar sem rumo, mas olhando a história de Davi, eu lhe digo: você jamais ficará sem chão. Você pode ficar sem rumo, mas você nunca vai ficar sem chão. Você pode dizer isso a alguém pertinho de você? Diga assim, até baixinho: você pode ficar sem rumo, mas você jamais vai ficar sem chão. Sempre vai ter um chão da graça para você pisar.
Nem que você veja um vazio como aqui, ó. E que você põe o pé assim, nem tenha medo que eu não vou fazer isso. Não estou doido. Nem que o chão pareça assim, ó. Feito aquelas frases que a gente costuma dizer, fiquei sem chão, ficou nada. Quando você põe o pé no vazio, o nada, do nada vai aparecer um chão de sustentação, de graça, de misericórdia e de amor. Eu creio nisso. E tem muita gente aqui que já viveu isso. E sabe os chãos da graça que já apareceram no seu caminho. A gente é que não percebe às vezes. Tem gente que está pisando no chão da misericórdia e murmurando e reclamando. Nem sabe que o chão que você pisa é uma graça de Deus. É aquele curso que você fez sem querer e depois lhe deu uma projeção profissional. É aquela amizade que você dizia, que bichinha feia, não quero amizade com ela não. E dessa amizade, ninguém se apropria disso. E dessa amizade nasceu uma coluna. Não tem essas coisas? Tem, eu sei que tem. Foi aquele convite que você disse assim, eu não tenho nenhum. Esse é o melhor, né? A vida é cheia disso. São portas que se abriram. Eu sei que é assim. A gente é que não admite. Vamos ver quais foram os chãos da graça que Davi sem rumo encontrou? Vamos lá? Primeiro deles, assim que Davi fugiu, para onde é que ele resolveu se virar? Sem rumo. Bom, na casa de Saul, o que esperava era a morte. Na casa dos seus pais, do jeito que aqueles irmãos eram invejosos, eles iam entregar Davi de bandeja a Saul. E vai para onde? Não sobrou nada. Cuidar das ovelhas, todo mundo ia descobrir ele lá. Então a única pessoa, a válvula de escape que surge na cabeça de Davi, sabe quem era? Era o responsável, pelo menos imediato, daquela história toda. Ele disse, eu vou pegar Samuel. Tudo começou com Samuel. Não foi verdade? Não foi Samuel que ungiu? Eu vou em Samuel. E foi até Ramá, onde havia uma espécie de escola dos profetas. E ele foi até Ramá. E segundo você lê, do versículo de número 18, do capítulo 19, diz assim, Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizeram, e se retiraram ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Olha o chão da misericórdia. Mas Davi era um fugitivo. E para quem está fugindo, nunca falta quem diga onde o indivíduo está. E alguém foi lá, segundo diz o verso 19, e disse, eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. E não deu outra, Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. E começa uma história muito interessante aqui, muito interessante. O que era essa casa dos profetas? Era um lugar de profecias. Talvez a gente se pergunte, que tipo de profecias eram essas? Eram profecias que, em síntese, significava a fala de Deus para os homens, e que possivelmente carregava aqui um forte teor de êxtase espiritual. Alguma coisa que um indivíduo era assim, possuído pelo Espírito, num estado de êxtase e de transe. E aí Saul manda os mensageiros. E quando os mensageiros vão prender Davi, quando eles põem o pé
na casa dos profetas, os mensageiros de Davi começavam a profetizar, esquecer espada, e começaram a profetizar, e a profetizar, e a profetizar, e nada de prender Davi. Aí demorou, e Saul disse, demorou. O que é que aconteceu? E está lá o mensageiro de Saul, tudo crente pentecostal, profetizando. Aí Saul disse, eu vou mandar outra leva. E foi lá e mandou o segundo grupo de mensageiros. Aos mensageiros, agora a gente leva Davi. Quando colocaram o pé na casa dos profetas, sentiram aquele negócio assim e começaram a profetizar do mesmo jeito. Está tudo aí no texto. E demoraram, e Saul disse, o que aconteceu? Manda o terceiro grupo de mensageiros. O terceiro disse, agora a gente traz. Quando bota o pé na casa dos profetas, e começa o reteté de novo. Aí Saul disse, tem jeito não, eu mesmo vou. Não tem um homem para trazer Davi, eu vou. Aí foi. Quando o rei chegou na porta, não deu outra, jogou a capa para cima e caiu no manto do mesmo jeito. Aí a gente diz, que coisa, né? Que coisa sobrenatural, que coisa estranha, que coisa diferente. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu acho muito interessante. Esse fenômeno sobrenatural, ele teve dois efeitos. O primeiro efeito é que ele deu tempo para Davi fugir. Ele fugiu. De novo. Mas ele também me ensina algo muito sério. Alguém pode ser tomado por uma experiência de divinização. Alguém pode experimentar os arrepios da presença de Deus. Alguém pode sentir as lágrimas correndo, a boca falando, mas ainda assim não ter o seu caráter alterado. Entendeu o que eu acabei de dizer? Quando terminou aquele êxtase de Saul, ele pôs a capa e o seu caráter permaneceu o mesmo. É por isso que eu sei, e como eu sei, que existe uma dimensão mística da fé. Dimensão mística. Que não tem nada a ver com misticismo. Misticismo é uma loucura. Misticismo é uma busca por sobrenaturalismo que bloqueia o indivíduo a usar as categorias racionais. Então tudo é Deus ou tudo é o diabo. E é por causa do misticismo que surge a outra ponta, o racionalismo, que é a negação de tudo que pareça ser não racional. Não, a dimensão da espiritualidade, segundo os evangelhos, ela comporta tanto o racional como o místico. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, nunca experiências de arrepio, sentimentos, visões, alterações de emoções, quedas, ou seja lá o que for, muda o caráter de ninguém se isso não vier acompanhado por uma consciência que se abre para os valores do Evangelho. É por isso que eu não me impressiono com nenhum movimento que, se dizendo-se de Deus, revela-se algo sobrenatural. Porque o que é de Deus se revela é no conteúdo do caráter. É na vida
são nos valores, são nas escolhas, é na postura, é na atitude, é no olhar, é no falar, é no ser que eu revelo Deus para o mundo. Do contrário, eu só sou Saul, despido em êxtase, mas com um caráter totalmente deformado. É óbvio que a gente poderia dizer muita coisa aqui, mas eu quero avançar. E aí, mais uma vez, Davi, tendo desfrutado o chão da misericórdia que o livrou, pelo menos temporariamente, da zanga de Saul por causa desse derramar de espírito, do espírito, naquela circunstância, mas mais uma vez Davi saiu sem rumo. E quando ele sai de Ramá, sabe para onde ele vai? Sabendo ele que Saul está lá, ele volta exatamente para a casa de Saul. E quando chega na casa de Saul, ele vai em busca do amigo que ele tinha. E o seu nome era Jonatas. E o capítulo 20, o versículo 1 diz: então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? Davi está querendo uma pedra de socorro. Davi está querendo uma coluna de sustentação. Davi está dizendo: quem poderá me defender? E ele vai até Jonatas. E todo o capítulo 20 de 1 Samuel, recomendo que você leia depois, é um capítulo altamente afetivo, emocional, de como Davi e Jonatas se sentem perdidos na situação e tentam achar alguma forma de pelo menos saírem ilesos daquele processo todo. Porque no versículo 3 deste capítulo 20, tem uma frase de Davi que é muito interessante. Ele diz a Jonatas que está a um passo da morte. Ele diz: Jonatas, eu estou apenas a um passo entre mim e a morte. Tal era a condição de desespero de Davi. Mas aí eles têm uma ideia. Olha o chão da graça surgindo outra vez. E a ideia é exatamente o seguinte: havia naquele período uma festa chamada a Festa da Lua Nova, aonde a família do rei obrigatoriamente tinha que estar sentada à mesa. E Davi disse: ora, o rei espera que eu esteja lá. E se eu estiver lá, e o rei estiver predisposto a me matar, eu vou colocar o meu pescoço. Então, vamos bolar um plano? Vamos, Jonatas. E Jonatas diz: conte comigo, porque nós nos ligamos de alma. Naquela ocasião, Davi diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu não vou. E quando o rei sentir a minha falta, veja o plano, viu? Quando o rei sentir a minha falta e perguntar: cadê Davi? Tu dizes assim, Jonatas: ele foi para Belém, para a terra do seu pai Jessé, e foi prestar um sacrifício ao Senhor. E você veja que essa história não existia, porque conquanto fosse uma transgressão moral, essa mentira, mas existe uma coisa que tem mais valor do que regras morais. É a existência humana. A gente vai chegar e falar nisso daqui a pouco, se der tempo. É muito importante isso. E ficou combinado. E a questão seria: se quando tu disseres que Davi foi sacrificar, o rei se revoltar, então está provado, ele queria me matar. Se ele ficar tranquilinho, então é porque foi um surto. Muito bem. E se ele se revoltar? Bom, se ele se revoltar, a gente vai ter que montar um código para que eu saiba disso. E o código era o seguinte: vê que história.
Davi ficava no campo escondido e Jonatas ia lançar 3 flechas. Depois que ele lançasse as 3 flechas, ele ia mandar um servo pegar as flechas. E se Saul, por acaso, naquela época não tinha um WhatsApp, né? A falta de um WhatsApp. Porque se tivesse um WhatsApp, acabava essa história todinha. Era só botar aquele bonequinho correndo. Não tinha isso. Aí ele disse: quando eu soltar as 3 flechas, se eu disser ao meu servo, vem para cá, aí tu sabe que é para tu vir, tá tranquilo. Mas se quando eu jogar as 3 flechas e ele for buscar e eu disser, vai-te embora, então tu já sabe que se embora. Dito e feito. No dia da festa, Saul pergunta, cadê? No primeiro dia Saul não diz nada, porque o prazo era até 3 dias. No segundo dia, aí Saul se revolta, cadê Davi? E Jonatas disse, foi lá sacrificar com a família dele em Belém. E ele saca da espada, porque tu não me dissestes? E tem uma briga na mesa, porque Saul está contaminado de ódio. E no ódio diz assim, você não sabe que ele é ameaça à nossa família, porque o negócio de Saul era a sustentação do poder. E naquela hora desse embate, eu sei que Jonatas sai, chama o escudeiro, lança as 3 flechas, o bichinho vai lá buscar e ele, vai-te embora, vai-te embora. E o bichinho saiu sem entender, indo. Davi aparece na moita e chega no versículo 41 do capítulo 20 para a gente avançar. E tem um encontro bonito, generoso e afetivo. O verso 41 diz assim, indo-se o rapaz que foi buscar as flechas, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se o rosto em terra 3 vezes, porque a vida dele foi salva. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. O que é que Deus está fazendo com Davi? O que é que Deus está fazendo com Davi? Que experiência é essa de você ir deixando tudo, ir perdendo tudo, ir abandonando tudo, e chorando as lágrimas do desapego, e chorando no ombro de quem ama, sabendo que vai partir? É isso que é sair sem rumo. E eles fazem isso. E o versículo então 42 disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. E a gente vai ver ainda lá alguns meses lá na frente, como quando Davi chega no reino e ele se torna rei, sabe que a primeira coisa que Davi vai fazer é dizer assim, tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Por causa de Jonatas. Aí vai aparecer um manquinho, que é uma história muito interessante. Um manquinho, que o nome dele é Mefibosete. Aí vão pegar o bichinho quase que no lixão e dizem, o rei te chama. Ele, o quê? Já era para mim. Porque minha família pintou e bordou com esse cara. E ele manda me chamar, sentença de morte. Lá foi o bichinho mancando até Davi. Quando chega diante de Davi, abraça e diz, a partir de agora tu vais comer na mesa do rei, por amor a Jonatas. O nome disso é graça. Mas muito bem, Davi vai embora, foge, Jonatas entra na cidade, e a pergunta agora é, para onde vai Davi? Não sei. Sem rumo, mas nunca sem chão. E o que você encontra no versículo 1 do capítulo 21, é que ele sobe a Nobe, a um sacerdote chamado Aimeleque, que era o mais importante sacerdócio daquela época. Você veja que Davi está indo aonde consegue. Para onde é que eu vou? Não tem mais ninguém? Tem o sacerdote, eu vou lá no sacerdote. Chega lá no sacerdote, é outra história interessantíssima.
Diz o texto que Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi, versículo 1, e disse-lhe: por que vem só? Por que tu estás sozinho, Davi, e não tem ninguém contigo? Aí Davi solta um 7:1. Repito, cuidado, viu? Há muito moralismo entre nós. E para Deus, a existência humana é mais importante do que moral. Você vai entender isso aqui. Por que estás sozinho? Aí Davi diz assim: ora, o rei me deu uma ordem. Ó, mentira. O rei me deu uma ordem e disse-me: ninguém saiba que eu te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, eu combinei para que eles me encontrassem em tal e tal lugar. Tudo conversa, né? Olha para o sacerdote e diz assim: agora que tens a mão, olha a ousadia, estou com fome, dá-me pão, ou o que se achar por aí. Essa história que a gente vai ler agora, Jesus falou dela, viu? Quando estava confrontando os moralistas e legalistas fariseus a respeito daquela rigidez perversa de cumprimentos moralistas do sábado. Então lembre-se disso, viu? Isso vai ter efeito lá na frente. Respondeu o sacerdote a Davi e disse: eu não tenho pão comum, que significa dizer, não tem nenhum outro pão de comer. O que eu tenho é o chamado pão sagrado, que era aquele pão chamado pão da proposição, que ficava no altar, dentro do santo lugar. Esse pão, só quem podia comer era quem? Sacerdote. E aí Aimeleque ainda tem uma alternativa: se pelo menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Aí uma mentira chama outra. Sim, obviamente. Sempre que eu saio à campanha, é o que está dito aí. Sempre que eu saio à campanha, nos são vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. O sacerdote pegou o pãozinho sagrado, que é os pães da proposição, tirou diante do alçar, que toda vez é trocado semanalmente, e entregou ali a Davi, e Davi comeu o pão. Por quê? Sabe por quê? Porque mais importante do que pão, mais importante do que altar, mais importante do que o candelabro, que eram as velas acesas lá na chamada menorá, mais importante do que os rituais, mais importante do que as cerimônias, é gente com fome. É por isso que quando os discípulos de Jesus são acusados de quebrarem o sábado por colherem espigas, Jesus disse: não lembram vocês como Davi entrou e comeu os pães da proposição? Porque hoje tem gente sendo sacrificada em nome de rituais, de liturgias e de moralismos. Jesus está usando esse exemplo aqui para dizer a gente que a única coisa sagrada que existe ao alcance dos nossos olhos é a vida humana. E que em nome de Deus, em nome de ritual, nenhum ser humano deveria padecer. Mas a história do cristianismo é só o que tem: gente morrendo, gente sendo decapitada, gente sendo queimada no fogo, por causa de doutrina, por causa de crença, por causa de ritual. Que é o que está acontecendo hoje no mundo islâmico, mas que não estão inaugurando nada novo. O cristianismo já praticava isso há muito tempo. Quantos não foram para a fogueira? Quantos não morreram? E nada justifica uma vida humana ser sacrificada em nome de qualquer regra moral que seja. E ou a gente encarna isso, ou a gente não entendeu nada. Ainda estamos de regrinhas. O outro que morra, mas a regra não se quebra. Tolice. Não é assim que se encontra. Só que, quando Davi estava comendo lá o pão,
o pão sagrado e o medo de Aimeleque, quer queiramos ou não, foi o chão da graça do Davi sem rumo. E para a gente caminhar para o encerramento, no momento que Davi está ali comendo, o versículo 7 nos fala do X9 da história. O dedo duro sempre tem. Sempre tem. Aí diz assim, versículo 7. Achava-se naquele dia um dos servos logo de quem? Saul. Detido perante o Senhor, significa dizer, na prisão do tabernáculo, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Não teve outra. O restante desse texto vai contar que Davi ainda diz assim: tem alguma espada por aqui? Afoga. Aí Aimeleque disse: a única espada que tem aqui foi a que tu usaste contra Golias. É ela que tu quer? Pode ser. Ainda saiu armado de lá. Mas teve que mais uma vez fugir sem rumo. Eu acho interessante essa viagem de Davi, porque é uma viagem totalmente inusitada. Eu sei o que vai acontecer daqui a pouco. Depois disso aqui, o que vai vir, só Deus sabe. E eu vou encerrar hoje então com o último chão de Davi. O último. E pode ter certeza, é uma das histórias mais engraçadas da Bíblia. Essa é uma das mais engraçadas da Bíblia. Quando ele sai de Aimeleque, ele foi agora ao rei chamado Aquis. Ele fez o percurso que pôde, foi a Samuel, foi a Jonatas, foi ao sacerdote, e não tendo mais muito lugar para ir, diz o versículo 11, versículo 10, que levantou-se Davi naquele dia, fugiu diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate, e chegou lá como quem não quer nada, quietinho, ninguém me conhece aqui, ninguém sabe o meu nome, acho que eu vou fazer minha casinha por aqui. Aí de repente chega um lá: ei, esse não é o rei da sua terra, não é Davi não. Pronto, descobriu. E disse mais: não é sobre este que as mulheres cantavam lá uma música que dizia assim: Saul venceu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares? Pronto. Quando descobriram Davi, o que se diz é que Davi guardou estas palavras, versículo 12, considerando consigo mesmo, tremendo de medo, de ser morto, de ser entregue a Saul como prisioneiro de guerra. E Davi ficou: meu Deus, me dá uma luz, meu Deus, me dá uma luz. Tem um salmo que ele escreveu aqui, viu, que a gente vai terminar com esse salmo. O que é que eu faço? Quando chega o rei de Gate para ver Davi, aí Davi tem uma ideia, dá logo uma entronchada. Desse jeito. Diz o texto que ele se contrafez, ou seja, ele deu uma entronchada, começou a se tremer, se agarrar nos postes, a baba caindo. Aí o rei parou e disse assim: esse doido, isso é um doido, isso faz mal a ninguém. E Davi lá, a baba caindo, os cabelos mexendo, agarrado nas colunas, talvez olhando para onde, se vier eu mordo. Aí o rei disse: já tem pouco doido aqui. É isso que está aí, viu? Não é não? É. O rei disse: mas já tem pouco doido aqui para me preocupar com mais um doido. E diz o texto que por causa disso, o rei de Gate olha para Davi e desconsidera completamente a presença de Davi. E nesse dia, a disfarçatez da loucura foi o chão da misericórdia de Deus a Davi. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você vai ficar em pé agora. E você vai abrir o Salmo de número 34. Você pode ficar sem rumo.
mas jamais ficará sem chão. No Salmo 34, na sua Bíblia, aqui não vai ter, mas lá na sua Bíblia, lá no iniciozinho, tem um título. Sabe como é o título desse salmo? Provai e vede que o Senhor é... Você pode repetir isso comigo? Provai e vede que o Senhor... Sabe o que é que tem logo no outro subtítulozinho? Tem assim: Salmo de Davi, quando se fingiu o quê? Amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Você sabe de que circunstância é dessa que a gente leu? E você sabe como é que Davi interpretou aquilo ali? Não foi dizendo assim: graças te dou a Deus porque eu sou um excelente comediante, um excelente ator. Não. Aquilo foi a medida do desespero de quem não tem outra alternativa. E aí ele escreve dizendo assim: bendirei o Senhor em todo tempo. Eu acho tão diferente quando a gente lê um salmo assim, com o background da história por trás, não é? Porque quando a gente diz assim, bendirei o Senhor em todo tempo, a gente está achando que é um tempo bem bom, né? Não, é no tempo que a gente está sem rumo mesmo. É no tempo que a gente está sem destino. É no tempo que a gente não sabe para onde ir. É no tempo que a gente tem que se fazer de doido. E Davi disse: bendirei ao Senhor em todo tempo, e mais, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu não sei para onde vou, eu não sei para onde ir, mas você não vai encontrar uma palavra de murmuração nessa boca, porque o que essa boca dirá é que Deus é bom. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes como nós, que hoje aqui estamos, pelo menos espero que nessa condição, ouvindo isso, se ouvirão e se alegrarão. É para dar risada mesmo. Ouvirão e se alegrarão do dia que o rei de Israel se pegou nas colunas, se fazendo de doido. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Sabe por quê? Busquei o Senhor, e Ele me foi chão, porque Ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores, naquele dia que os seus joelhos batiam um no outro de medo. Contemplai e sereis iluminados. E conquanto você pareça-se um doido, o que ele diz é: você e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, porque não é vergonha a gente ser liberto por Deus. Clamou este aflito, clamou com a baba que descia, clamou com a vergonha que passava, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E Davi não precisou ter visão de um anjo com uma espada. O seu livramento lhe veio sob a sugestão de loucura, mas ainda assim ele reinterpreta os fatos dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E a gente sempre acha que o livramento de Deus vai vir com um anjo, com umas asas batendo do céu e dizendo: acabou a dor, meu filho. Não. É no jeito que dá para a gente escapar. E do jeito que dá para escapar, a gente vai dizendo: é o anjo do Senhor que está ao meu redor. Por isso que ele diz para mim, para você, que por acaso hoje esteja sem rumo, provai e vede que o Senhor é bom, é chão, é misericórdia, é graça, é sustentação. E bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor, ainda que você ande como peregrino sem destino, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor, porque ele, Davi, viveu na alma. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Você quer uma vida de paz, de sossego? Então refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Acaba com esse discurso de amargura. Porque gente já experimentou coisa que você nem imagina e não desatou a boca em blasfêmias, mas foram capazes de dizer sim, eu não sei para onde ir, mas o Senhor será o meu chão. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Sabe por quê? Não importa se é como um louco que você esteja, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Quanto a Saul, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Quanto a mim, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Não pense que porque você está sem rumo, Deus está longe, posto que se diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Você veio gemendo hoje para cá? Você veio chorando na alma? Então deixa eu lhe dizer uma coisa, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado, numa alusão messiânica, profética ao Cristo crucificado na cruz, que era uma vergonha louca, mas que para nós é o poder de Deus para a salvação. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados, mas o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. E Davi disse esse salmo no dia que se fingiu de doido. Eu encerro hoje à noite dizendo a você algo que você precisa saber. Você está sem rumo. Você se sente perdido. Ele será o seu chão. Eu vou orar com você agora. E eu vou pedir a sua paciênciazinha, porque a gente vai ter aqui uma palavra do irmão Jacques. Eu vou pedir que ele já se aproxime. E eu quero que você ore por você.